aplaudir estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas, Senhor. A Ti, a Ele, graças a Deus. Estão ligadas as tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos meditar a partir do versículo 14. Vamos lá. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença do qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, diga comigo, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Sabe o que ele está dizendo com isso? A unção, o poder que havia na vida deste homem correspondia ao exército de Israel. As orações, as palavras que saíam da boca deste homem era equivalente ao exército de Israel. A força, o poder do exército. Quem está entendendo isso? O poder que há na vida, a unção que há na vida de um homem de Deus, as palavras que saem da boca de um homem de Deus, as palavras ungidas, é equivalente na guerra, na batalha, a um exército. E muitas vezes o que um exército não pode fazer, uma oração ungida, uma oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pode. Muda tudo. Amém? Então, o rei chegou diante de Eliseu, ele disse: meu pai, porque ele estava enfermo. E aí, engraçado, né? Ninguém nunca vai entender as coisas de Deus, os mistérios de Deus, né? Porque ele estava enfermo. E por uma permissão de Deus, ele faleceu dessa enfermidade. Mas olha que coisa incrível, né? Depois, algumas pessoas morreram e foram jogar as pessoas dentro do mesmo túmulo que ele tinha, que estava o corpo dele. Você acredita que a Bíblia diz que o corpo bateu lá e voltou à vida? Só de tocar, só de ter contato com o corpo do homem de Deus? Amém? É porque chegou a hora dele, chegou o momento dele, o Senhor recolheu, mas ali ficou um corpo ainda que havia unção, né? Um corpo separado, um corpo consagrado. Mas vamos lá. Tu és como carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: diga comigo, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afequé. Um ato de fé. Você vê que não só a declaração, né, a atitude de fé,
pega a flecha, abra na direção leste, na direção que está a Síria. Atira essa flecha e declare: esta é a flecha da vitória do Senhor. Essa é a flecha da vitória sobre a Síria. Começou com a declaração de fé. A atitude e a declaração de fé. Essa chave qual é? A chave do quê? Essa é a chave da minha próxima conquista, da minha próxima vitória. Amém? A atitude de fé. Você vê que o homem de Deus vem, orienta, abra na direção leste, atira essa flecha e declare: esta é a flecha. E ele declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afequém. Passa. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Você vê, observe que o Senhor trabalha conosco todo o tempo. Voltando agora, não sei se foi domingo, segunda-feira passada ou retrasado, um dia desses da semana passada ou retrasada, nós falamos acerca de o povo de Israel em direção à terra prometida, atacado, surpreendido pelos inimigos. Moisés diz a Josué: separe os homens e vai para a guerra, e eu vou subir ao alto do monte, e de lá estarei com a vara de Deus nas minhas mãos. E enquanto ele estava com as mãos estendidas na direção da guerra, o exército estava vencendo lá embaixo. Lembra disso? Quem lembra? Estava vencendo. Quando ele abaixou as mãos, o que aconteceu? O inimigo começava a vencer. O inimigo começava a prevalecer. Levantava as mãos novamente, eles começavam a prevalecer, vencer. Então, observe que a parte espiritual, o quanto é importante a parte espiritual. E aí, o que fizeram? Colocaram uma pedra debaixo de Moisés, levantaram as mãos de Moisés e não permitiram que as suas mãos fossem abaixadas, enquanto aquele inimigo, aquele adversário, aquele problema não fosse exterminado de uma vez por todas. Amém? Aqui, a mesma coisa. Quando o homem de Deus deu a direção para a atitude de fé, ele começou a fazer, mas não deu continuidade. Por alguma razão, seja por incredulidade, ou achou que aquilo não seria uma coisa importante, ele começou, golpeou 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter continuado, você deveria ter seguido, agora você vai vencer 3 vezes. Enquanto nós usamos a fé, enquanto a nossa fé está, diga comigo, viva, ativa, nós estamos vencendo. Quando a nossa fé, de alguma forma, porque eu sempre digo, cuidado com o que está acontecendo dentro de você. Cuidado com o que está acontecendo dentro de você. Você tem que analisar o que está acontecendo dentro de você. Porque há momentos que, como sempre falamos e aprendemos, que nós vivemos uma guerra interna. Continuamente. Tem uma guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Gálatas 5 mostra isso. Nós enfrentamos uma grande guerra. E se nós não estivermos realmente fortalecendo e alimentando o espírito
o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que o Espírito tem falado conosco nos últimos dias. Cria em mim um espírito estável. Porque um espírito instável vai me levar a uma vida instável. Eu não posso ter um espírito instável, porque um espírito instável vai, como consequência, me conduzir a uma vida instável. O homem de Deus vem e diz: você deveria ter feito, deveria ter dado sequência 5, 6 vezes, você deveria ter ido além. Agora, por que você fez? E certamente essa quantidade, essa perseverança é que seria o suficiente para exterminar de uma vez por todas. Mas agora você vai vencer somente a quantidade que você usou sua fé, a quantidade que você obedeceu. Ou seja, não vai ser exterminado, eliminado de uma vez por todas. É mais ou menos assim: você está fazendo uma oração aí por uma chave, a chave da sua próxima conquista. Você tem uma conquista, realmente você tem como meta uma conquista, ou você está orando aleatoriamente, está esperando que alguma coisa... O que é a chave do que? Da minha próxima? O que é a sua próxima coisa? Não sei, o que Deus der está dado. É assim? O que Deus me der está bom. É assim? Sim ou não? É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando Deus dá e a pessoa reclama: mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu estava buscando. Mas você não foi específico, você não foi claro, você não foi insistente, perseverante na sua oração, você não foi objetivo na sua oração, porque a oração ela deve ser específica, a oração ela deve ser contínua, né? Não é de vez em quando que você faz a oração por aquilo que você tem como meta, que você tem como objetivo. Lembre-se de Lucas 18, o dever de orar sempre sem nunca, o quê? Sem nunca desfalecer. Eu tenho como meta, eu tenho como objetivo, eu tenho agora, em nome do Senhor Jesus, eu tenho um objetivo, eu tenho a minha próxima conquista, eu estou determinado a conquistar. E aí eu começo a apresentar a Deus e colocar em oração e apresentando: Senhor, está aqui, o meu desejo é esse, o meu sonho é esse, o projeto que eu tenho agora a curto prazo é este. Meu Deus, o Senhor agindo na minha vida, se eu tenho o teu favor, é tudo que eu preciso, vai acontecer. O Senhor cria meios, o Senhor abre portas, o Senhor traz à existência aquilo que não existe, o Senhor toca corações. O primeiro sim que eu preciso é o sim que vem do Senhor, por isso eu estou aqui. O Senhor pode, sabe por que eu estou orando? Porque eu creio que o Senhor pode, o poder está nas tuas mãos. Amém? O Senhor é aquele Deus que me ensina, como falamos na semana passada: olha para a terra, quem sustenta isso no meio do nada? Quem? Manda, o Senhor nos ensina a olhar para a terra. Olha, quem sustenta a terra no meio do nada? Meu Deus, o Senhor é aquele que sustenta a terra no meio do nada. O que é para o Senhor me abençoar, mudar essa situação? O Senhor é aquele que estabelece o limite para o mar. O Senhor diz: daqui você não passa, e Ele não passa. Aqui está, Senhor. Foi o Senhor que deu vitória a Israel. Foi o Senhor que, mesmo Israel aparentemente sendo mais fraco do que muitas nações, o Senhor deu vitórias incríveis. Amém? Eu quero dizer uma coisa, eu quero lembrar uma coisa importante a vocês. A conquista de Israel, total, alguém sabe quanto tempo levou? Ninguém? 5 anos. Aproximadamente 5 anos. Por quê? Porque eles foram conquistando cidade por cidade. Tinha um propósito nisso. Inclusive, as conquistas seriam gradualmente, paulatinamente. Tinha um propósito, inclusive para o próprio bem deles. Não seria tudo de uma vez. Mas cada ano eles conquistavam 2, 3, 4, 5 cidades. É isso que nós precisamos refletir, tá? A primeira cidade que conquistaram
que foi Jericó, era considerada inconquistável, impenetrável. Era uma cidade que era uma fortaleza, e eles foram e conquistaram. O que era impossível conquistar, eles conquistaram. Só que permitiram que entrasse uma influência maldita no meio. Pegaram a maldição e trouxeram para o meio. Quando foram para a segunda cidade, que era mais fácil de conquistar, era menor, que até alguns falaram assim, não precisa cansar os homens. Separa aí uns 2, 3 mil homens e manda, está fácil. Foram conquistar aquilo que era fácil e perderam. Fracassaram, saíram fugidos, derrotados, envergonhados. Por quê? Porque já não foram com a bênção como haviam ido para conquistar Jericó. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a conquista da terra era, se não me falha a memória, 32 ou 33 cidades. Acho que 33 cidades. 33. Eles não conquistaram as 33 de uma vez. Levou quanto tempo? 5 anos. 5 anos para a bênção se tornar completa. O que o senhor quer dizer com isso? 2017 é um ano de conquista. Talvez eu não conquistei em 2017 tudo o que eu gostaria de ter conquistado. Tudo que eu tinha como meta, como objetivo de conquista. Mas eu preciso analisar 2 coisas. Será que eu coloquei a força que eu precisava colocar? Será que eu não foi 2, 3 vezes, 2 ou 3 meses que eu estive realmente na fé? 2, 3, 4, né? Ou meses, ou trabalhos realmente que eu realmente coloquei força nisso e perseverei no que eu tinha como meta? Porque depende de nós. O Senhor respeita uma lei, a lei da fé. Não há como Deus não responder quando nós fazemos aquilo que está escrito. Então, é algo que inclusive a Bíblia ensina uma coisa em Eclesiastes, importantíssima. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças. Porque tudo que você coloca pouca força, vai ser assim, ó. Você faz um pouquinho, daqui a pouco você para. Você faz um pouquinho, daqui a pouco está retrocedendo. Você faz um pouquinho, daqui a pouco está desistindo. Amém? Então, é com todas as tuas forças. Eu falava semana passada que nós precisamos estabelecer algumas coisas importantes dentro de nós. Porque nós, como seres humanos, nós somos oscilantes. Por isso a palavra, cria em mim, ó Deus, um espírito estável, inabalável. Você pode prestar atenção que eu falava semana passada, não sei qual reunião, eu dizia o seguinte, que a pessoa, ele tá desempregado, tudo que ele quer é que uma porta de emprego seja aberta. Deus abre, abençoa aquela porta de emprego. Daqui a pouco acontece algumas coisas que ele não gostaria, algumas coisas que faz parte, né, do curso natural das coisas, porque, diga comigo, nada vem pronto. Então acontece alguma coisa, daqui a pouco tudo que ele quer sair daquele emprego. Eu dizia, para mostrar a amplitude, né? A gente está sozinho, tudo que a gente quer é uma pessoa do nosso lado. Tudo que você quer é um companheiro, uma companheira que quer se casar. E aí a pessoa ora, Senhor, me dê um companheiro, meu Deus, preparou uma pessoa para estar comigo, daqui a pouco, o que acontece? Não vem pronto, tem uma série de coisas para ser ajustadas. Aí daqui a pouco, entra no relacionamento, tudo que a pessoa quer é sair do relacionamento. É assim ou não é? Tudo que a pessoa quer é ter filho. Filho não vem pronto, dá trabalho. Da gravidez, a parte boa é só para fazer.
A partir daí é complicado. É ou não é? Não é? Sim, ó. Aí já começa os problemas, já na concepção já começa, o mal-estar, ânsia de vômito, e tontura, e nada para no estômago, e já começa a alterar a rotina, já começa, mas é uma bênção. Aliás, a coisa que eu gosto mais de trazer como um exemplo é filho. Filho é uma bênção? É um presente de Deus? Só que para você ter um filho, não é, tirando a parte do fazer, não é um sacrifício tremendo, não é doloroso, não é sofrido para ter um filho? Sim ou não? Então na concepção, como disse, você passa mal, você tem ânsia de vômito, vomita, quase, há momentos na vida que parece que você vai abortar. No começo não parece que vai abortar? Sim ou não? Tem gente que não chega a esse ponto, né? Não é os primeiros 2, 3 meses ali que corre o risco de aborto, é isso ou não? Sim ou não? E aí passa aquela fase, aquilo vai crescendo, o bebê vai crescendo dentro da pessoa. Vai crescendo, a barriga vai crescendo. Quando vai se aproximando ali dos 9 meses, então já é uma outra fase, é difícil carregar. A pessoa fica pesada, né? A mãe fica pesada, dá trabalho para o pai demais, né? Tem as vontades, sacrifica nós homens de uma forma absurda, né? Dá um trabalho, a gente tem que ficar atrás das coisas, tem que trazer as coisas nas mãos, é uma coisa assim, incrível, né? Nós pais sofremos, não é uma coisa fácil. Então, quando você está prestes a dar luz, o que acontece? Eu nunca dei, gente. Por favor, fala. Começa as dores, começa as contrações, né? Eu nunca me esqueço disso. Minha esposa entrou em trabalho de parto, eu corro para o hospital para levá-la. Ela já está em trabalho de parto avançado. Aí chega na recepção do hospital a famosa burocracia. E papai, por favor, chame o enfermeiro, encaminhe ela, por favor. A parte burocrática, você não está vendo que ela está com dor? E ela, faz parte do processo, a gente não pode dar encaminhamento. Por favor, libera, por favor, chama alguém, encaminha. Aí minha esposa, caprichosamente, tinha se alimentado muito bem. Ai, bem, eu vou vomitar. Falei, beleza, bem feito. Viu? Bem feito para vocês, agora limpa. Se tivesse levado, não teria feito isso aqui, agora limpa. Quis burocracia, está burocracia aqui para vocês limpar. Né? Mas volta o raciocínio. Não tem as contrações? Seja parto normal ou cesárea, não é doloroso? Derrama sangue. Ao derramamento de sangue, quando nasce esse filho, nasce uma bênção. É uma bênção. É um presente de Deus. Mas que chegou, para chegar até ali foi luta. Foi ou não foi? Foi luta em cima de luta. Foi guerra. Mas é uma bênção? Sim ou não? É uma bênção. E aí começa um novo processo na vida. Muda a vida. Porque agora nasceu, Deus te deu aquele presente. Mas é Deus que vai cuidar daquele presente ou você que vai cuidar? Quem que vai cuidar? Quem vai alimentar? Quem vai limpar? Quem vai dar banho? Quem vai educar? Quem vai disciplinar? É Deus ou é você? É Deus ou é você? Eu estou sentindo gente com dúvida. Porque deve ter alguém que crê que é Deus, né? Simplesmente. Então eu não preciso cuidar. Senhor, cuida aí, né? E aí o bichinho está bem solto.
Aí, infelizmente, tem outros cuidando. É um novo processo. O que eu quero mostrar com isso? As conquistas, elas são assim. Elas são assim. Primeira coisa, eu quero dizer Tem gente, há pessoas que talvez na primeira tentativa de ter filhos, foi rápido. Mas tem gente que não foi. Verdade ou não é? Tem gente que tentou meses, tem gente que tentou anos. Tem alguém que tentou anos aqui? Quanto tempo? 4 anos tentando ter filho. Não desistiu. Perseverou. Quantos anos? 11 anos. 11 anos. Quem era o problema? Você ou o marido? Você? 4 anos. 11 anos. 11 anos. Teve filhos? Há 1 ano. Está lá na escolinha. Está lá na escolinha. Você que tentou 4, tem um só? Hã? Quanto? Quantos anos? Eu achei que você tinha 18. É verdade. Fique em pé então, deixa eles te verem. Deixa eles te verem. Você tem filho de 18 anos? Olha para ela, gente. Ou eu não estou muito bem das vistas. É verdade, está falando de filho aqui, 4 anos, tal. Para mim o menino é criança. 18 anos. Eu também tenho um de 21, uma de 19. Aí, ó, tá vendo? Assusta. Assusta. Comigo também é assim. As pessoas, quando eu falo que eu tenho, falam, ficam impressionadas, né? É trabalhoso. Até você conseguir, é uma luta. Se passasse o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, aquela mãe ali tivesse dito assim, se tivesse que ser, já teria sido. Não estaria vivendo o sonho hoje. Não estaria vivendo essa realização. Você está entendendo o que eu estou tentando te mostrar? Quais são os seus? Quais são os seus sonhos? Mas eu já tentei. E daí? Tenta mais. Põe mais força. Põe mais força. Bispo, mas está uma luta. Mas faz parte. Faz parte. Só que a parte, é como eu disse, nós precisamos colocar algumas coisas, estabelecer. Porque nada é perfeito e nada vem pronto. A gente tem que buscar direção, buscar visão, buscar sabedoria para lidar com as dificuldades, com as adversidades, com os obstáculos, com as lutas, com as coisas que surgem. Para não olhar somente para a dificuldade e esquecer de olhar o quanto é mais ou menos assim. É melhor estar empregado ou desempregado? Tem gente que acha que é melhor estar desempregado. Deve achar. É melhor. E agora essa pergunta é pesada, hein? É melhor estar casado ou solteiro? Eu digo, casamento é a maior bênção. Eu não consigo me ver solteiro. Família é algo inexplicável. Não é verdade? É algo assim, é um presente de Deus inexplicável. É perfeito? Não. A gente trabalha para ajustar tudo que precisa ser ajustado. A gente trabalha, nós somos inteligentes, né? Nós tornamos a nossa convivência uma convivência maravilhosa, agradável. Então, nós precisamos pesar sempre. É gostoso levantar cedo, sair para trabalhar? Tem gente que diria assim, eu amo. Ótimo. Mas tem gente que diria, não é fácil. Trabalhar, lidar com gente não é fácil. Gente é complicada. O dia a dia é cansativo. Só que nós nos sacrificamos por aquilo que nós gostamos.
todo o preço, todo o esforço, todo o sacrifício que você faz tem uma recompensa, tem um benefício. Então nós precisamos aprender a pesar da maneira correta o sacrifício. Eu não olho para o sacrifício, diga comigo, eu não olho para o sacrifício, e sim para o benefício. Porque quem vive medindo o sacrifício nunca desfruta do benefício. Quem vive olhando o preço nunca paga e nunca desfruta. Esse é o problema das pessoas. E é isso que nós precisamos trabalhar dentro de nós. É isso que você precisa trabalhar dentro de você. Porque quando você coloca mais força, você vence. Quando você faz aquilo que precisa ser feito espiritualmente falando, você vence. É gostoso. Orar é algo que a carne gosta de fazer? Não. Muitas vezes se dedicar a estar na igreja ouvindo a palavra. Há dias que é fácil. Eu acredito que hoje para muita gente não foi fácil estar aqui. Se for olhar, tem tanta coisa para fazer, né? Principalmente agora falando um pouco das mulheres, ou mesmo os empresários, né? Se fosse olhar, tem tanta coisa para fazer. É fácil separar esse tempo? Não, não é. Só que nós precisamos olhar o benefício de tudo isso. Quando eu faço aquilo que eu preciso, aquilo que é bom para mim, aquilo que vai trazer bênção para a minha vida. Porque, como diz ali, por favor, deixa eu pular a referência, vai para Hebreus 10. Quando eu faço o que precisa ser feito, diga comigo, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Diga comigo, ela será ricamente recompensada. Espera aí, qual é a confiança que nós temos? Nós não abrimos mão dela. Eu faço aquilo que precisa ser feito, eu creio na palavra, eu creio nas promessas. Não adianta as circunstâncias, os problemas, as adversidades tentar me mostrar o contrário. Eu não abro mão da confiança, eu sei que o que eu tenho plantado eu vou colher. E aí, vocês, diga comigo, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, lê lá por favor. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Nós precisamos perseverar, ser gente perseverante, insistente, determinada, com espírito estável e não com espírito instável. Porque nós só vamos viver uma vida, ter uma vida, desfrutar de uma vida estável, de estabilidade, se o espírito for estável. Perseverar fazendo a vontade de Deus, porque só depois de ter feito a vontade de Deus, nós recebemos o que Ele prometeu. Passa. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas, diga comigo, meu justo viverá pela fé. E se retroceder, lê lá, por favor. Por isso que você não retrocede, você avança, somente avança. Porque todas as vezes que você retroceder, Deus não tem prazer. Deus perde o prazer naquele que retrocede. Coloque isso dentro de você. Você não pode, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Não tem volta. É um caminho sem volta. Eu tenho metas, eu tenho objetivos. E eu sei que Deus tem coisas maravilhosas e eu vou em busca, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Amém? Amém. Não é porque não aconteceu, lembre-se sempre disso. Às vezes a pessoa, ele fala assim, pegando os exemplos aqui, tentei 1 ano, não deu, acho que não é da vontade de Deus.
Tentei 2 anos, não deu. Acho que Deus não tinha isso para mim. Tentei 3 anos. Tivesse que acontecer, já teria acontecido. Ou será que precisamos insistir, persistir, colocar mais força? E aí? Nasce a bênção, tem as lutas, tem as dificuldades. Você arruma um emprego, você vai ter dificuldade no trabalho. O que você precisa fazer? Buscar visão, direção, sabedoria, para lidar e dar a volta por cima, para lidar com as dificuldades e se sobressair. Você monta um negócio é o verdadeiro filho. Até montar é dor de parto. É verdade ou não é? E quando nasce esse bebê, que não caminha sozinho? E quando nasce esse bebê, que é o seu negócio, que às vezes ele é só um embriãozinho, daqui a pouco ele nasce. E aí, ele nasce, você acha que ele caminha sozinho? Eu achei que eu ia abrir as portas aqui, ele caminharia sozinho e já sairia correndo. Que eu ia até ter que segurar de tanto que ele corre. Não, você vai ter que trabalhar quando, você monta um negócio, você tem pessoas para trabalhar para você vai ensinar essas pessoas, elas começam a gatinhar, daqui a pouco elas começam de mãozinha dada com você, vem cá, ó, anda aqui comigo, aprende aí, sai caminhando desengonçado, não é? Quando a criança sai caminhando, ela não sai caminhando a princípio toda descontroladinha? Sim ou não? E daqui a pouco vai firmando. Daqui a pouco está igual a mocinha na passarela ali, ó. Olha lá, agora já está correndo, ó. Entendeu? É assim. Mas até chegar a esse ponto, a sua vida profissional é da mesma forma, o seu negócio é da mesma forma. Não vem pronto. Você precisa buscar, aprender, perseverar, caminhar por fé, buscar de Deus direção, sabedoria. Não é porque não deu certo a primeira vez que você desiste, não é porque eu comecei falando sobre isso, falando dos 5 anos de Israel. Chegou, já arrebentou. Segunda cidade já foram derrotados. Mas por culpa de Deus? Não, por culpa deles. Por culpa deles. O propósito de Deus é que eles vencessem e conquistassem já de cara, fosse conquistando, onde entrasse na guerra ia conquistar. Mas teve aqueles que pegaram maldição, trouxeram maldição para dentro, influência negativa para dentro. E é isso que eu quero mostrar. E até você desfrutar de toda a plenitude de Deus para a tua vida, pode levar alguns anos. Mas você não pode colocar na tua mente assim, eu acho que Deus, é a mesma coisa que Israel dissesse assim, Deus só tinha 3, 4 cidades para nós e não tem o resto. Não, era a terra, era tudo. A bênção de Deus é completa. Diga comigo, o Deus que cura, o Deus que salva, é o Deus que prospera. Ou ele faz isso, mas aquilo ele não faz? Ele faz algumas coisas, mas outras ele não faz? Ou ele faz tudo? Então eu preciso viver essa fé e crer que ele faz tudo, e ele faz tudo na minha vida. A bênção de Deus é completa na minha vida. Amém? E só para concluir a leitura, nós porém não somos, diga comigo, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, porque todo aquele que retrocede, é isso aí. Todo aquele que retrocede, é isso aí. Por isso que nós temos que estar sempre atentos a algo, nunca se conforme, esteja atento com o que está acontecendo, viu? E quando você entrar numa luta muito grande, põe força e coloque ainda mais força para poder vencer
essa luta, esse problema, coloca mais força, não enfraqueça não, porque o mal, ele nunca entra para destruir uma única área da vida da pessoa, nunca. E aí a pessoa, ele começa a se conformar com as perdas. Uma coisa não dá certo, ele perde, acha, não era para mim. Daqui a pouco começa outra, ela perde outra coisa, mas que fase. Aí daqui a pouco ela perde outra, aí a hora que ela olha, foi embora tudo. Foi embora o financeiro, foi embora o patrimônio, foi embora a família, foi embora, vai acabando tudo. Não aceite perder. Não aceite perder. E lembre-se de uma coisa importante: o mesmo Deus que muitas vezes pelas atitudes de Israel permitiu que eles fossem saqueados, roubados, que perdesse, foi o mesmo Deus que, diga comigo, restituiu. Está lá em Joel 2, 25 a 27. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, e o meu povo não será mais envergonhado. Amém? Só para concluir a leitura, 2 Samuel 5,6, o rei e os soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus, que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi, diga comigo, você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Olha que afronta. Tadinho, aqui você não entra. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Ou seja, você é um nada. Falaram isso para Davi. Eles achavam, diga comigo, eles achavam que Davi não conseguiria entrar. É isso que o diabo acha, é isso que pessoas usadas pelo diabo acham, é isso que muitos de vocês já ouviram. Viu? É isso que muitos de vocês já ouviram. Você é um nada. Você é um nada. E aí, diga comigo, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. 9, Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Miló. E foi se tornando cada vez mais poderoso, diga comigo, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Você não vai, aqui você não conquista, aqui você não entra. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Entrou, conquistou e tomou posse. Esse é o espírito daquele que tem o Espírito de Deus. Esse é o espírito que deve estar em você. Porque há pessoas que só dele ouvir assim, e às vezes você ouve de gente bem próxima, você não consegue. Ixi, você nunca vai ter. Não, você nunca vai ter. E você não está preparado para isso. E aí aquilo entra. Aquilo entra, a pessoa perde força. A pessoa perde espírito, perde ânimo. Se deixa levar por aquilo. Talvez esse seja um dos pontos mais fortes de Davi, porque toda a vida o que ele escutou foi isso. Desde a conquista, desde a vitória dele contra o gigante Golias, ele ouviu de todo mundo essa palavra: você não pode contra ele, você não pode contra ele. Ele é preparado e você não, ele tem poder e você não, ele foi treinado desde a infância e você não. Escutou isso de todo mundo, mas o que prevaleceu era o espírito que estava dentro dele, a fé que estava dentro dele. Aqui disseram, aqui você não entra. Entrou, conquistou, e aquele lugar passou a se chamar a morada, cidade de Davi, fortaleza de cidade de Davi. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor estava com ele. Amém? Diga, eu tomo posse desse espírito. Diga, eu tomo posse desse espírito.
Fique em pé, por favor.